Já tá bem baixinho. Ei, agora sim eu tô me ouvindo legal. Oi, ma. Ele tá querendo tudo, ele quer usar agora. Cabelinho tá bom agora? Tá brilhoso? Taxinha tá brilhosa não, né? Tá bom? Hoje eu não tive a maquiagenzinha aqui, os negocinhos, né? Vamos chegar lá, né, Pedro? Vamos lá. On fire, papai, on fire. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem fala é o Marcos Eduardo e hoje eu tô com Pedro Quintanilha. E hoje nesse podcast Só pra variar. E hoje nesse podcast a gente vai estar falando como se tornar um bom líder. E para começar esse podcast, Pedro, eu quero te perguntar, né, cara, o que é ser um bom líder na tua visão? Pô, na minha visão, um bom líder é aquele que é exemplo. Pra mim, esse é o exemplo de... Esse é o padrão de um bom líder. Aquele que faz aquilo que ele fala, né? Sabe, tem um ditado que fala assim... faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aham. Então, esse é um ditado contra uma boa liderança. Entendeu? Entendi. Pra mim é isso. E um bom líder também, na minha visão, é um líder que serve. Interessante. Um dos melhores livros que eu já li sobre liderança chama O Monge e o Executivo. E aí ele fala sobre esse padrão da liderança servidora, né? E achei muito legal a perspectiva que ele traz, né? Você consegue dar algum exemplo, alguma coisa? Apesar de eu já ter lido há muito tempo, cara, mas foi muito forte porque ele me marcou. É doido como as histórias acabam marcando, né, a gente, né? E aí ele vai contando a história lá, eu não vou saber discorrer sobre a história, mas eu vou trazer o princípio aí da essência do que ele fala, né? Ok. Que é esse princípio da liderança servidora. Ele fala sobre a questão de você ter o poder e ter autoridade. E aí ele mostra esse padrão. Para mim foi o que mais ficou marcado da leitura desse livro, foi isso. A diferença entre autoridade e poder. Poder é como se fosse o seguinte, o chefe. O chefe, ele tem poder sobre os empregados. Sim. Né? Ele faz essa diferenciação. O chefe, se ele falar, levanta daí, tipo, sei lá, o cara tá trabalhando lá. Se o chefe chega e fala, cara, levanta daí, vai lá e pega aquela caixa que tá ali. Sacou? Tipo, ele tem poder para poder mandar e ordenar o empregado fazer, assim, dentro, obviamente, das questões legais, sei lá, ele tem esse poder. Tipo, cara, não quero que você sente mais aí no escritório, eu quero que você vá lá para outro lado, sabe? Tipo, o cara tem esse poder, né? Então, ele pode mandar. E aí ele fala sobre isso como o líder, muitas vezes, ele exerce o poder. E a autoridade, ela é conquistada. Sacou? Entendi. Então ele fala dessa diferença do poder e da autoridade. Porque às vezes a ordem vem da mesma pessoa. Né? Na verdade, até de uma pessoa, a pessoa só com poder, aquele estereótipo lá do chefe chatão lá que fala, vai lá e pega lá e tal. O cara, tipo assim, cara, o cara não tá nem aí pro funcionário e tal. E aí o cara do outro lado tá como? Pô, que saco, vou ter que ir lá e tal, porque eu sou obrigado a ir. Aí vem o líder que tem autoridade e ele fala assim, cara, pega lá o negócio. E o cara fala, não, claro, não sei o que, vai e pega, porque ele quer pegar, porque a pessoa conquistou a autoridade, porque aquele cara, na verdade, ele se posiciona por alguém que vai e pega junto, entendeu? Entendi. Então, assim, ele vai falando muito sobre essa questão de uma perspectiva onde você conquista a liderança e na outra onde você recebe e impõe aquilo que você tem, usa aquele poder, né, de forma coercitiva, talvez, né, seria a palavra, talvez. Entendi. E aí, então você acredita que esses dois pontos, né, a questão do exemplo e de você ter uma liderança conquistada, né, ou conquistar uma liderança em relação àquela equipe, seria esse ponto-chave aí do que você acredita sobre um bom líder? Eu penso que sim, cara, eu penso que sim, porque é muito ruim você estar junto de pessoas, né, ou liderar pessoas que não querem ser lideradas, né?
É desafiador, é tipo, cara... e aí você fazer o trabalho de conquistar o coração dessas pessoas é uma chave, na minha visão, para exercer essa boa liderança, né? Entender que, assim, todo mundo sabe que existe hierarquia, a gente vai aprendendo isso, né? Desde de criança a gente aprende, né? A autoridade do pai, da mãe e tudo mais. E tem coisas assim que até mãe e pai às vezes erram muito nisso, né? Assim, vai pra lá? Não porque não, né? Você já teve isso, sua mãe já falou isso? Então, isso é o quê? É exercer poder, né? E aí, vamos supor que você tem um tempo que a tua mãe chega e fala, não, meu filho, não vai por causa disso. Pô, eu tô percebendo isso aqui, eu tô com medo que você vá, eu sei lá, eu não acho que vai ser legal por esse motivo. E muitas vezes você vai chegar à conclusão e falar, poxa, realmente, não vou, entendeu? No meu caso, ela explicava, mas aí eu não obedecia, aí acontecia exatamente o que ela falava, e aí depois... Então era assim, era um exercício validado depois, né? Era um pouco assim, né? Não vai pra lá porque vai acontecer isso. Aí eu ia e acontecia exatamente, né? Algumas vezes isso. Legal, cara. E em relação à questão do exemplo, você consegue trazer um pouco mais de exemplos nessa visão, cara? Porque, só para deixar um pouco claro, né? Às vezes a pessoa pode achar que, não, mas talvez uma liderança sobre exemplo é impor o meu poder sobre as pessoas que eu tenho, né, de certa forma, essa liderança, né? É eu mandar, é eu... E eu queria que você trouxesse um pouco mais de exemplo em relação a isso. Tá. Para mim, ser exemplo está relacionado a você primeiro entender qual que é o seu papel, né? Como alguém que está liderando um time, né? E aí, esse papel ele vai estar em vários níveis. Se a gente fosse olhar dentro... Só te cortando rapidinho, eu quero que você dê o exemplo tanto para uma pessoa que tem ali uma equipe, né, dentro do seu projeto, quanto uma pessoa também, por exemplo, que, cara, tem freela, uma pessoa que... uma pessoa que tem uma prestação de serviço, você acredita que a pessoa ter essa característica, ter isso, vai fazer com que ele conquiste também a liderança em relação a essas pessoas que prestam serviço para ela? Só para ficar claro, né? Porque a gente aqui tem pessoas de todos esses tipos, né? Cara, eu sou empresário, eu tenho a minha equipe, eu sou uma empresa, né? Eu toco as coisas, daqui a pouco contrato um ali, outro ali para poder resolver alguma coisa, e outra eu tenho aquela pessoa que presta serviço para mim já há um tempo e estou buscando continuar a crescer também com prestadores de serviço, tá? Só para te ambientalizar dentro desses 3 perfis. Show de bola. Então, a gente tem basicamente, se a gente fosse olhar dentro de... Vamos imaginar um triângulo, tá? Ok. Que aí fica mais fácil da gente olhar esses níveis de funcionamento dentro de um negócio, né? Isso tem, inclusive, uma pauta dentro do mito do empreendedor. Legal. Né? Se alguém depois quiser aprofundar, é uma coisa legal sobre isso. Então, você tem o nível operacional, você tem o nível tático ou executivo e você tem o nível estratégico. Né? Olhando para esses 3 níveis de funcionamento, o nível operacional é o quê? É você botar a mão e fazer. O que é o operacional de um vendedor? Cara, trabalhar, se for um vendedor que liga para as pessoas para vender, é sentar, pegar as listas, ligar e vender, beleza? Se é um operacional do cara que faz campanhas de marketing, o que é? Cara, subir campanha, criar o anúncio, administrar as contas de anúncio, ver orçamento, setar os objetivos, enfim, fazer todo aquele processo lá operacional, fazer funcionar aquele negócio. É o cara do design, qual que é o operacional dele? Cara, criar as artes, botar lá, abrir o Photoshop, as ferramentas online, fazer o copywriter, escrever e tal, enfim. Então, você tem essa base operacional. A pessoa que está no momento, no estágio, né, inicial, normalmente, como uma empresa, vão ter momentos em que ela vai colocar chapéus operacionais, inevitavelmente. Até porque um expert
né, que é a galera que a gente fala, que é a galera que está conectada com a gente, né, que é aquela pessoa que tem um conhecimento, tem uma profissão, tem uma mensagem, quer transformar aquilo ali em um produto ou um serviço e vender isso online de forma, através de assinaturas e tudo mais, cara, esse cara, quando ele está no estágio inicial, ele precisa não só ser o expert na mensagem, ou seja, não só deter a profissão e o conhecimento, ele precisa ser um expert em levar a mensagem dele. E a gente leva a mensagem através das ferramentas online, através, né, das estratégias digitais. Então ele precisa dominar os aspectos que a gente trabalha dentro da nossa comunidade, tudo que a gente traz, né? Aspectos de marketing, vendas online, aspectos de copy, de tráfego, enfim, a gama de coisas que a gente trabalha dentro desse lugar que a gente ensina esses caras a se desenvolverem. Tá? Então vão ter momentos que esse cara ele vai colocar o chapéu operacional. Quando ele está com o chapéu operacional, na minha visão, alguém que quer liderar, ele deve ser ou buscar ser o melhor naquilo que ele está operando. Então esse para mim é um fundamento. Uhum. Então um líder, na minha visão, ele é uma pessoa que se esmera em ser um excelente profissional na sua área. Seja qualquer que seja a área dele. Ele se propôs a fazer algo, ele vai buscar fazer o melhor com o que ele tem na mão. Aprender, se desenvolver, evoluir, avançar. Então, para mim, no âmbito operacional, para mim, um líder é um excelente profissional. Ah, cara, mas ele é um vendedor. Cara, ele é um excelente vendedor. Ah, ele é um cara de página, criador de página lá, operação mesmo, aperta botão. Cara, ele vai ser um excelente cara desse que precisa começar a ascender para um novo nível, que é o nível tático. O nível tático é o nível de gestão, é o nível de executivo, é o nível onde ele vai começar a parar de funcionar na operação e ele vai começar a entender os processos da operação e direcionar as pessoas para fazerem o que elas precisam fazer. E aí, na minha visão, esse ambiente tático, ele é o mais importante de todos eles. Então, ele é um bom profissional, é um excelente profissional, ele não precisa dominar tudo, mas no que ele se escolheu dominar, ele é bom. E agora ele ascende para um nível executivo, nível tático. E para mim aqui está a camada crucial da liderança. Tá? Essa é a minha visão. Sim. E aí, por que tá? Porque se o cara não conseguir performar bem e liderar bem nesse ambiente tático, ele vai dificilmente conseguir performar bem no ambiente estratégico. Tá? E se a gente for olhar hoje, né, o que é muito comunicado na internet, falando sobre negócio como um todo, né, as pessoas sempre falam, não, vai logo lá para o estratégico, né, vai ficar lá em cima e tudo mais. E trazendo um pouco do que você está falando agora, entendendo que esse tático ele tem uma importância muito grande para fazer com que o cara, de fato, desenvolva essa habilidade estratégica, né? Eu queria que você desse um pouco mais de exemplo em relação a isso. Legal. O que é performar bem num ambiente tático? É você aprender o funcionamento das coisas e conseguir colocar as pessoas certas para operarem o que precisa ser operado e tocar esse negócio, fazer isso funcionar, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o cara quer ascender direto para o estratégico. Aí o que ele faz? Ele contrata um gerente. E aí se ele contrata o gerente, e na cabeça de alguns isso daí é o céu, né? Tipo assim, cara, beleza, fui lá, montei minha estrutura, botei um gerente, tô no estratégico. E aí o estratégico, ele às vezes é visto como o quê? Maré mansa, entendeu? Tô no estratégico aqui pensando as estratégias do meu negócio digital, que vai ser incrível. E aí o que acontece? Normalmente, o cara que está nesse lugar de gerente, ele é o quê? Ele é alguém que tem os seus próprios vícios, tem os seus próprios desafios, tem as suas próprias questões, crenças, que vai começar a dar a cara do time, a cara dele. E não a cara do líder. Por quê? Do dito líder. Sim. Por quê? Porque esse dito líder está querendo folgar. E aí, o que acontece? As coisas começam a se desenrolar, as coisas começam a, ruir,
E aí ele fica irritado com a operação, aí vai querer xingar as pessoas, aí, entendeu? Só que a responsabilidade foi de quem? Foi daquele cara que se diz líder, que não está exercendo liderança sobre o time, que não está exercendo liderança sobre aquelas pessoas. Então, o alinhamento entre o estratégico e o tático é fundamental para que esse negócio possa acontecer bem. Né? Uhum. E aí, na minha visão, o líder, principalmente de um pequeno negócio digital, ele precisa estar ali, cara, 80% no tático e 20%, cara, às vezes 90% no tático. Talvez 10% no operacional em alguns casos, 20% no operacional, entendeu? Sim. Depois, uns 80% ali no tático e o que sobrar no estratégico, né? Sim. Então, é assim. Por quê? Porque aqui é a chave, o meio desse jogo é a chave para fazer o negócio performar, entendeu? Para fazer o time começar a performar. E aí o exemplo é o quê? Não é o exemplo simplesmente do cara fazer como um bom profissional. Isso eu acho legal, né? Por quê? Porque eu vim dessa escola, inclusive, né? Falando de exemplos, como que é o exemplo aqui prático? Cara, eu vou treinar meu vendedor, eu sento com ele e vendo do lado dele, entendeu? Sim. Eu vendo. Né? Quando você vai treinar alguém de tráfego, você faz o quê? Você senta com o cara e fala, é assim que faz, meu filho, ó. Faz aqui, copia. Entendeu? Faz igual. E depois, faz você. E depois, faz você e eu olho. Depois, faz você sozinho, parabéns, entendeu? E confiro de tanto em tanto tempo. Então, o processo, ele é um processo que é pautado nisso, no exemplo. Nesse caso, por quê? Porque nós viemos da operação, ascendemos para o nível tático e hoje dedicamos boa parte do nosso tempo no âmbito estratégico, tocando a galera no tático, né? Então isso é o que, na minha visão, faz com que um negócio possa performar com lucratividade, performar com mais até tranquilidade, porque às vezes o que acontece? O cara tá lá no estratégico, cara, e ele não sabe, porque ouviu que tem que ir pro estratégico logo, e ele não sabe nada, ele não sabe olhar uma campanha. Entende? Eu não estou dizendo que o cara tem que saber ficar ali sentado subindo anúncio, mas ele precisa saber olhar uma campanha, cara. Precisa. Analisar, né? Tem visto que é um core, né, do negócio. É isso aí, cara, é core do negócio. Cara, olhar um copy e saber dizer se tá bom ou se tá ruim. Sabe? A pessoa precisa saber isso, né? Se ele se propõe a trabalhar no digital, se ele se propõe a levar a mensagem dele longe, cara, ele precisa disso. Ah, mas eu vou contratar quem sabe. Aí fica refém de agência, entendeu? Fica refém de pseudo-estrategista digital aí, que fica, e aí como tá, tipo assim, bombando de oportunidades, cara, o que vem de gente lá na mentoria, meu irmão, que fez parceria ruim, que deu metade do negócio para alguém aleatório, porque o cara vendeu mundos e fundos, o que tem de agências que, meu irmão, tem lá um monte de expert, mas não entrega nada. Tem lá no catálogo deles lá, 1 milhão de expert que atende, aí você vai ver os resultados, não tem resultado nenhum, entendeu? Atende um monte de expert, tudo enrolando os outros, enfim, tem, cara, um monte desse negócio, mas aí o que acontece? Aí o expert olha, né, o cara que tem um conhecimento, ele fala assim, não, vou lá para aquele lugar lá, porque parece que eles são bons, mas cadê? Cadê o resultado? Sabe? E aí, o cara não sabe olhar, não sabe ver uma campanha, não sabe ler um copy, entendeu? E aí, na hora que o cara vai botar, aquele conhecimento que ele teve maior valor, maior tempão para produzir, um nome a zelar, uma marca pessoal que ele, se esmerou pra caramba para fazer o negócio acontecer, quando vai e bota na mão de um cara meia boca que escreve lá tudo errado às vezes, que nem parece que é ele falando, bota um vídeo pra ele gravar, ele grava um template, né? um template. Oi, não sei o que lá. Com a mãozinha assim, né? Parece bom demais para ser verdade, mas não é assim. Sabe? Então, assim, com umas promessas furadas, ninguém acredita naquilo, nem ele mesmo acredita. Ele tá lendo o teleprompter e ele mesmo não acredita. Sacou? Aí a responsabilidade é de quem?
É do pseudo-estrategista? É do cara iniciante lá do marketing digital? Claro que não. Do expert, pô, que escolheu mal, que olhou e falou, ah, não, eu vou para o estratégico, vou ficar aqui sentado em cima da montanha, só produzindo meu conteúdo. E acabou, cara, vai se enrolar, entendeu? Vai se enrolar. Complicado, né? Infelizmente a gente já viu algumas cenas dessas, né? Inúmeras. Mas show de bola, vamos lá. Cara, traz aqui uma diferença, olhando para esse cara, né? Eu quero que esse cara se enxergue com as suas atitudes, se ele está sendo um líder ou um chefe. Eu queria que você trouxesse um pouco dessas características, né? E aí, né, a pessoa que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, eu quero que você reflita, né? Que através dessas características, através do que você vai compartilhar aqui, Pedro, se essa pessoa está sendo um líder ou um chefe. Legal. Fala aí, brother. Momento jabá rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho para falar o seguinte, cara. Se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria, beleza? Então, aí foi, momento jabá, já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem pra pular o anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. Acho que a primeira é a seguinte, tem uma frase que fala assim, ó, uma dama não precisa dizer que ela é uma dama. Quando a dama chega na sala, as pessoas sabem que chegou a dama, sacou? Uhum. Então, a primeira coisa é, se você precisa ficar dizendo que é você que manda, você não tá sendo líder. Entendi. Sacou? Quem manda aqui? Sou eu, meu irmão. Sacou? Quem é que manda aqui? Acabou, cara. Você perdeu. Você tá sendo chefe. Esse aí já desclassifica na hora. Na hora, tá desclassificado. Já vai, se virou... você fica se... Você tem que ficar se autoafirmando que você que manda, que é você que... Cara... Já era, você já perdeu. Já perdeu. Então esse é um ponto aí pra mim, assim, é o 80-20. Essa é a primeira análise que você precisa fazer. Se você precisa o tempo todo ficar se autoafirmando, dizendo que é você quem manda, que você é o chefe, que você é o líder, eu é que sou o líder desse pessoal aqui, não sei o quê. Isso aí é um sintoma clássico de que você é um chefe. Um outro. Se as pessoas elas não te respeitam, elas faltam com respeito a você. Então você não está sendo líder, sabe? Então assim, o líder ele tem respeito. Se as pessoas não estão te respeitando, né? E aí por respeito eu tô falando em vários aspectos. Não é medo, tá? Sim. Não é medo, né? Aí é um sintoma de chefe. Se você chega, as pessoas sentem medo de você está sendo mais chefe do que líder. As pessoas precisam se sentir confortáveis do seu lado. Você precisa colocar confiança. As pessoas precisam se sentir confiantes, mas não faltar com respeito. Por quê? Porque tem um lado aí que é uma coisa... É um detalhe, cara, que quando você perde a liderança, né? Que você pode perder a liderança pro lado do você ser malvadão e as pessoas te olharem e falarem, ai meu Deus, ele chegou, sabe? A pessoa assim, tem medo, né? Ih, rapaz, chegou lá, né? Eu lembro muito daquela parada da família dinossauro, que chega aquele cara assim, o chefe dele lá naquele trailer, né? O Baby, né? Acho que era o Baby, Não, não é o Baby não. É o chefe do pai do Baby. Ah, tá. Né? Que no trailer, sim, que ele... Sim. Ele chama os caras lá, tá, todo mundo... Os caras estão na floresta lá, assim, o cara chama no trailer pra dar um sacode lá, então... É tipo isso, o cara... Se ele treme, cara, você não tá exercendo liderança, você tá impondo medo. Tá errado, tem que impor confiança. Aí, tem um outro lado, que é onde você perde a liderança. E esse é um ponto... É um detalhinho importante, na minha visão. Que é... Às vezes você tem tanta intimidade com o seu time, né? Que eles acabam confundindo as coisas. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Sim.
Porque o meu perfil de liderança, apesar de eu ser enérgico, né, no sentido de, cara, tem que fazer, tem que fazer. Se a gente tem um compromisso, se a gente deu a palavra, tem que cumprir. São princípios que eu tenho. Então, cara, se a gente estabelecer uma meta, a gente vai atrás e vamos trabalhar para conquistar. Ah, cara, um cliente está agindo assim, assim, assado. Cara, a gente vai lá e vai ajudar o cara. Pô, teve um desafio que quebrou o protocolo aqui, cara. Cara, não interessa, a prioridade é o cliente, então a gente vai quebrar o protocolo. Mas da mesma forma que, não, o cliente está distratando a gente. Cara, então tá fora, demite esse cliente. Então, assim, eu tenho uma postura direta de liderança e até enérgico. Agora, eu busco criar um ambiente com o nosso time que é um ambiente leve, divertido, a gente zoa, brinca, né? E aí já aconteceu isso umas 2 vezes, né? Eu lembro rapidamente 2 vezes que eu precisei sentar com um membro do time e realinhar ele, entendeu? Sim. Realinhar, né? Falando assim, cara, essa postura que você tá tendo aqui, você tá passando do limite. Você entende isso? E ajudar o cara a enxergar. Aí, pô, me desculpe e tal, muitas vezes pela intimidade que você proporciona, Sim. entendeu? E um dia, esse é um caso legal, assim, né? Pode chocar um pouquinho, mas é um caso legal. Um membro do time me zoou para um outro membro do time. Uma zoação assim. Se eu estivesse presente, eu entraria até na brincadeira. Mas quando eu percebi, eu estava numa outra sala e eu ouvi ele falando um negócio sobre mim, alto, né, para um outro membro do time. Aí eu percebi, falei, passou do limite aqui, vou ter que ajudar ele. Aí sentei na sala com ele e tal, e perguntei, cara, o que eu represento para você? Aí ele começou a falar algumas coisas. Não, você representa um exemplo, uma referência, tal, você é um mentor para mim, tal. E é um rapaz que está um tempo com a gente trabalhando, e eu tenho intimidade, a gente, pô, tem um carinho por ele. E ele foi falando isso. Aí teve uma hora que ele falou assim, e você é meu patrão, né? E fez assim com o dedo, né? Quem tá ouvindo não tá vendo. Sim. Tô fazendo aspas com o dedo. Ele fez assim. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, você pode tirar as aspas do patrão. Eu sou seu patrão. Aí ele encaretou, entendeu? E ele entendeu. Tipo assim, aí ele, pô, cara, perdão, tal, passei do limite, reconheceu, entendeu? Legal. Então, o que tava acontecendo ali? Naquela linguagem eu percebi que, cara, ele tinha passado. Pela intimidade, pela amizade, ele ultrapassou ali, entendeu? Aí eu ajudei ele como? Realinhando. Cara, vem cá. Então, ó, essa conversa sem grosseria, sem esbravejar, sem bater na mesa, sem nada disso, cara. Numa boa, cara, beleza, deixa eu entender aqui, vamos lá, entendeu? E aí trazer isso pro ponto, né? E aí tem um negócio que é legal, que é um provérbio, inclusive, ensina isso, né? Que ele fala assim, ó, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, muitas vezes, na hora de fazer um alinhamento, não precisa esbravejar, não precisa... Eu sei que na hora da raiva, né? Você às vezes, pô, meu irmão, tá lá, você tá, pô, se dedicando àquele negócio, e aí vê as pessoas não respondendo. Dá, né, cara, uma ira, uma coisa que você tem vontade de esganar alguém, né? Até dá, né? Dependendo até do seu perfil comportamental, isso é mais forte, né? Então, assim, só que quando você tem autoconsciência e entende que, cara, é um processo aqui, isso é um processo. E aí você vai buscando calibrar e entendendo também esses limites, né? Quais são os limites, né? E aí uma coisa legal, que é uma recomendação que eu dou pra galera, é sempre buscar estabelecer os limites, deixar claro, cara, até onde você pode ir, entendeu? Até para que a relação entre os colegas, ela fique alinhada, né? Porque às vezes a galera passa do limite em alguns níveis, né? Até de brincadeiras, tudo mais, que ofende as pessoas. Então, é importante ter esses limites. Quais são os limites, cara, do relacionamento, né? Um código de cultura, nesse caso, já falando de um negócio um pouco maior, né? Quando você começa a crescer um pouco mais, ele começa a ajudar nisso, né? Legal, cara. Show de bola. E eu queria que você falasse um pouco dos seus líderes, né? De pessoas que inspiram você
nesse quesito de liderança, que você compartilhasse alguns nomes, né, nesse caso. Cara, meu maior exemplo, assim, eterno exemplo e maior é Jesus, né? Uhum. Então, assim, disparado. Então, assim, seria o concurso, né? Não tem como ranquear ele, tá ligado? Jesus, pra mim, ele é um extremo exemplo dessa parada, entendeu? Porque ele, sendo Deus, escolheu não ser igual a Deus, veio à Terra e se colocou numa posição de servo e cumpriu, obedecendo a tudo, entendeu? E cumprindo a missão dele. Então, pra mim, o simples fato dele ter agido dessa forma, pra mim, se estabelece como a principal e irrefutável referência de liderança, né? Toda a trajetória e tudo mais, né? Cada etapa dele, né? Até a morte e ressurreição, né? E tudo mais, para mim demonstra ali claramente esse reflexo do exemplo de um líder a ser seguido, né? E falando de outras pessoas, né? Que me inspiram, são pessoas que normalmente têm essas características fortes de exemplo, de ser exemplo, né? Então, uma outra pessoa que me inspira bastante com o aspecto de exemplo é o Flávio Augusto, entendeu? Ele é um cara que me inspira muito por ser isso, né? Pela coerência, né? Eu conheço ele no palco e no bastidor, né? Então, ver essa coerência, né? Dele nas relações, ver a coerência que ele tem, né, em tanto tempo, né, não, olhando para o discurso e para a prática, né? Sim. Então isso me ensina muito, essa coerência entre discurso e prática na vida dele, né? E eu tenho outros também, né, pessoas que eu tenho como líderes, assim, que me inspiram e que normalmente estão alinhados com essa perspectiva, né, de alguém que vive o que pratica, né? O Davidson Carvalho é um outro cara que, né, ele não tem não é online, você não vai achar coisas dele, enfim, mas é um cara que pessoalmente também me inspira por conta dessa coerência, desse alinhamento de, cara, buscar ser sempre walk the talk, né, anda sobre o que fala, sabe? Eu acho que esse pra mim talvez seja a maior característica que eu valorizo e que eu busco sempre andar sobre isso na minha vida, assim, cara, andar sobre o que fala, sabe? Legal, cara. Pra mim é forte. Andar assim. sobre o que fala e falar sobre o que anda, né? É isso aí. Esse é o jogo. Legal, cara. E para finalizar, eu queria que você trouxesse, né, dentro de um processo, né, o que esse cara precisa fazer de fato, né, como se fosse um resumo daquilo que você falou, né, ao longo desse podcast, mas de uma forma bem prática mesmo. Cara, ó, você precisa, tipo assim, passo 1, passo 2, cara, pra mim, passo 3, para esse cara se desenvolver. Pra mim é um passo. Que é você ser impecável com sua palavra. Se tiver esse um passo, cara, bem praticado, né, dentro do princípio lá, pouca coisa bem aprendida, bem praticada, vou dar um passo só, cara, que muda o jogo, cara. Você falou, fez. E se você praticar só isso, se ficar olhando toda a tua vida, o tempo todo, praticando só isso, você vai estar na frente de 99% das pessoas. Porque a maioria das pessoas não faz o que falam, cara. O cara fala que vai comprar o produto lá, você fala, eu tenho um produto aqui pra vender, quem quer comprar? Aí um monte de gente fala, eu. Aí você fala, compra agora. E a maioria faz o quê? Vai embora. Não compra, vai embora. As pessoas não fazem o que falam, cara. Não faz. Então, começar a falar, né? Então, falar e fazer. Então, eu vou me desenvolver na área tal. Beleza, vai lá e anda. Eu vou num evento ao vivo, tá, vai lá e anda, sabe? É uma coisa curiosa, né? Eu me espanto às vezes com isso, mas só que porque pra mim ficou tipo assim, normal, o que normalmente não é normal. Eu tô fazendo uns exames médicos, né? E aí eu achei muito curioso, porque todo mundo marca a consulta e depois confirma. Eu já marquei, cara, não precisa confirmar, entendeu? Eu já marquei, eu já fechei meu compromisso. Se eu não for, se acontecer um imprevisto, isso quer dizer que você vai em todos os compromissos? Não, mas se eu não for,
Eu marquei, então é minha responsabilidade ir lá e dizer que não vai rolar, entendeu? Então, hoje, inclusive, aconteceu um caso desse. Eu tava lá na agenda, 10 horas uma reunião. Aí, quando foi 9h50, eu não tinha enviado o link ainda pro rapaz, né? E o link foi 9h55. Quando deu 9h51, aí o cara mandou várias mensagens assim. Ah, não sei, bom, não sei se vai dar certo a reunião, não sei o quê, sabe? Tipo, pô, se você estiver muito ocupado, não tem problema, não sei o quê, já se desculpando assim, né? Aí eu falei assim, cara, tá na agenda. Tá marcado. Entende? Tipo, tá marcado, cara, eu vou cumprir com você. Não tem essa, sabe? Ah, marcou a consulta e confirma. Isso aconteceu também essa semana 2 vezes, né? Isso ficou forte, sabe? Por quê? Porque é a costume das pessoas. Cara, é estranho, mas é um costume. As pessoas não têm compromisso com a própria palavra, entendeu? Ah, o negócio também, isso acontece muito com carioca, especificamente, né? Vamos marcar. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. E nunca marca, né? Aí, ontem um rapaz foi e me mandou uma mensagem, né? Oi, Pedro, não sei o quê. Cara, estou precisando muito falar com você, não sei o que lá, tarará, tal. Cara de um projeto, querendo entrar num projeto nosso, né? Numa consultoria privada, um negócio bem top assim e tal. Eu falei, cara, beleza. Vamos marcar? Aí eu falei, vamos, tá aqui o link. Pode marcar aí, que eu tenho o link da agenda, né? Aí ele, que rápido, não sei o quê, sabe? Que tipo, vamos marcar a desculpa, exatamente, né? Vamos cara. marcar, vamos, pô. Costume de jogar conversa fora, cara, não precisa disso, sabe? Por que isso, sabe? Então, cara, se você disse que vai fazer, vai lá e faz, cara. Esse, pra mim, é o maior princípio de liderança. Legal. Não precisa nem de um passo a passo, cara. Começa a partir de hoje. Marcou, não precisa confirmar. Vai. Agendou, cumpre. Deu a meta, faz. Disse que vai tomar o café com o fulano, vai. Mas não faz por constrangimento. Pô, eu não quero tomar o café com o fulano. Cara, fala que você não quer. Cara, não quero, né? Cara, não quero, tá bom? Não quero. Não tenho interesse em dar esse passo. Simples, cara. Mas o que? Às vezes a pessoa fica constrangida. Cara, eu não quero que você se sinta mal, tá bom? Às vezes eu vou nesse lugar. Eu não quero que você se sinta mal. Não é uma questão pessoal, só que, cara, não é a minha prioridade. Não. Aí, mas a pessoa pode ficar sentida. Cara, mas pior é você ficar indo numa coisa amarelo porque você não quer e não ficar presente lá e querer ficar pensando em ir embora e, pô, deixando outra coisa por fazer, entendeu? Então, assim, pra mim, esse é o princípio, cara. Tá bom? Diz que tá bom. Tá ruim? Diz que tá ruim, sabe? Busque ser reto. E eu não tô fazendo assim de... agora você é tudo certinho, sabe esse negócio? Cara, não, vai ter erro, cara. Vai ter erro, vai ter vezes que você vai furar. E aí? Seja homem de pedir perdão, pô. Furei, pedir perdão, pô, me perdoa, furei. Vou recomeçar. Vamos refazer esse compromisso? Sabe? Vamos. Bom, furei, vamos refazer esse compromisso. Sabe? Falhei com a minha palavra e reconhecer isso também, sabe? Então, pra mim, essa daí é a chave, cara, da liderança. Legal, cara. Não, show de bola, show de bola. Então, cara, espero que você tenha tirado muitos insights desse podcast, né? Eu acredito que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora, de fato, vão conseguir se tornar um líder melhor, né? E a minha recomendação para você é que você pegue isso e, de fato, aplique na sua vida, porque a partir do momento que você fizer isso, seus resultados vão começar a melhorar, a crescer e a avançar, tá? E você que está assistindo, tá, esse podcast, o que você precisa fazer agora, né? Não só assistindo ou nos escutando. Eu quero que você tire um print dessa tela, né? Se você estiver vendo no telefone, no Spotify ou qualquer agregador de podcast, tira um print. Se você estiver assistindo no YouTube, tira uma foto desse podcast e marca... @PHM Quintanilha. Isso, vai ter, e @MarcosEduardoJR. Vai ter uma hashtag para esse podcast? Hashtag Fala e Faz. Fala e Faz. Então, perfeito. Tira o print, tira a foto
marca a gente, né? @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR, com a hashtag Fala e Faz, que a gente vai saber que você de fato veio desse podcast, tá? Show de bola. Então é isso aí. Se você estiver, né, nos ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro agregador, segue a gente, né, nos aplicativos de podcast. Se você estiver vendo no YouTube, segue também o nosso canal, dê o like aí, deixa um comentário também. A gente busca ter, né, esses insights, esses retornos da nossa audiência para a gente estar sempre buscando melhorar. E até o próximo podcast. Bora. Valeu! Valeu! Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né, se você estiver ouvindo o podcast, e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte, aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em 3 etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto, então um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio, então a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar e escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né, que são a suíte, né, um produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa para o seu negócio, independente do estágio que você esteja. Ou seja, ninguém é grande demais ou pequeno demais para estar na mentoria. Você pode estar do 0 ou pode estar faturando 1 milhão. Não tem problema. Se você estiver em qualquer lugar entre 0 e 1 milhão, a gente pode te ajudar dentro do processo da nossa mentoria, tá bom? E depois do planejamento, a gente tem a parte do acompanhamento. Então, a cada 15 dias, a gente tem acompanhamentos que se dividem em estratégicos e técnicos, onde a gente vai olhando o teu negócio e ajustando as bases para que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, é um programa de 6 meses, renovado, né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais 6 meses e assim sucessivamente, né? E ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, para alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso, ela é o caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar para uma vaga, simples. É só tocar no link que está aqui na descrição desse episódio e fazer o seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo. Beleza? Então é isso, um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu!